Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafael Ramos e nossa missão é trazer insights poderosos que irão mudar um pouco a essência de vocês. E ainda mais agora com dois médicos da saúde integral aqui conosco. Tiago, apresente-os para a gente, Tiago. Bem, pessoal, primeiramente sejam bem-vindos a mais um episódio do Imparável Cast, o quinto episódio do Imparável Cast, hoje com um tema muito especial, que é saúde integrativa. E aí, mais uma vez, apresentando os nossos convidados aqui, a gente está aqui presente o Dr. Leandro César, médico funcional integrativo, pós-graduado em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia e atuante na área de emagrecimento, performance e saúde da mulher, tá? A gente também tem uma outra convidada aqui, que é a Roberta Amaral, mais de 20 anos atuando no mercado da saúde integrativa, é fundadora do Espaço Vital e trabalhando como fisioterapeuta integral. Então, sejam bem-vindos, Dr. Leandro César, Roberta também Amaral. E aí, vou dar a palavra para vocês, para que vocês possam comentar e falar um pouquinho de vocês e nos corrigir se a gente falou alguma coisa errada. Enfim, a gente está à disposição e estamos muito felizes nesse tema do episódio do Imparável Cast, que é a saúde integrativa. Sejam bem-vindos. Vamos começar com a Roberta, as primeiras damas, né, Tiago? Exatamente. Bendito ao fruto. Isso. Então, primeiro agradecer a vocês, né, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, nessa manhã, né, para a gente bater esse papo, falar sobre a saúde integrativa, que é algo que a gente gosta tanto, né, e está tão em alta ultimamente. Eu sou fisioterapeuta, né, mas já atuo nessa área já tem há uns 23 anos, mais ou menos. Sempre gostei, antes mesmo de se falar da saúde integrativa, né, eu sempre gostei desse conceito de olhar o ser humano como um todo, né? Eu fiz minha formação de acupuntura nessa época e a acupuntura né, é um ramo onde a gente tem essa visão do todo, né, trata o ser humano de uma forma integral. Então, é uma área que eu gosto bastante, assim. Seja bem-vinda. Obrigada. Leandro. Muito bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado, Tiago. Obrigado, Rafael. Roberto, um prazer estar aqui com você, discutindo sobre esse tema tão importante. E quero deixar aqui, né, os meus parabéns por essa oportunidade. Né? Com certeza, nós vamos poder levar informações aí de muita relevância, que pode ajudar aí diversas pessoas que, por um motivo ou outro, não têm acesso ao nosso consultório a princípio. Meu nome é Leandro César, sou médico. Hoje estou aí com 15 anos de formado. Minha primeira formação foi em cardiologia, depois arritmologia, e trabalhei em torno de mais ou menos 4 anos aí, né, com a medicina cardiológica, uma medicina um pouco mais baseada aí na questão de doenças, né? E foi onde despertou um pouco mais o meu interesse pela medicina um pouco mais preventiva, um olhar diferencial para a saúde como um todo, não apenas como doença, né? E hoje, se a gente for, né, olhar a questão, né, assim, do ponto de vista, a definição, né, de saúde, né, a própria Organização Mundial de Saúde, ela já conceitua da seguinte forma, né? É um conceito onde você tem um completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Então, é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente bate tanto nessa tecla de tratar o paciente como um todo, né? Que é o que a gente faz hoje na medicina integrativa. Então, parabéns aí pela oportunidade e vamos aí colocar aí as dúvidas de vocês. Eu já tenho uma dúvida, desculpa, Tiago. É porque eu tenho que fazer essa pergunta, senão eu vou esquecer de fazê-la, entendeu? Área médica, área da saúde, é uma área, querendo ou não, ainda muito tradicional. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. E eu vejo na medicina integrativa muitas soluções inovadoras que, por muitas vezes, para a área médica, pode ser algo que gere alguma desconfiança, entendeu? Eu nem vejo muito isso do paciente, mas sim de outro médico, entendeu? As pessoas que têm um CRM, o RQ, como você, Leandro, eles sentem, Roberta, também, esse preconceito das pessoas ainda, até das pessoas da área da saúde também. Já chegou com os dois pés no peito. Eu quero essa mas é porque, Tiago, eu nem tenho que esquentar isso aí. No convite ele falava assim, ó, vai ser um bate-papo bem descontraído, mas pelo visto aqui mas é porque, gente, é sério, é uma área que eu
eu desconhecia. Eu sou formado em marketing também, especializado para CFM também, em marketing para a área da saúde especificamente. CFM, ética, leis, a moral que vocês têm que seguir, que eu sei que é difícil, entendeu? Sim. E eu sou tanto cliente da Roberta, e a Roberta também é cliente, e eu sei o quanto que o trabalho dela é essencial hoje, entendeu? O quanto que me fez bem. Eu queria saber de vocês qual é essa visão, entendeu? Como é que as pessoas podem perder esse preconceito que existe, entendeu? Nessa área da medicina integrativa. Ok, então, concordo com tudo que você colocou aí, né? E eu vejo isso como algo extremamente importante a gente esclarecer esse fato aqui agora, né? Uma vez que a medicina integrativa ela é vista como uma medicina alternativa, né? E não é bem isso, né? A medicina integrativa não é uma medicina alternativa, ela é uma medicina que se soma à medicina tradicional. Muitas vezes existe esse preconceito por desconhecimento do que a gente faz, da forma como a gente trabalha, né? Então a gente não está aqui para poder trabalhar de uma forma onde a gente, na medicina tradicional, a gente questionar o que vem sendo feito. A medicina tradicional ela existe, é importante, tem que ser levada em consideração, né? Mas a medicina integrativa é esse olhar um pouco diferente, né? A gente tratar o ser humano como um todo. Então, um paciente, por exemplo, que chegava no meu consultório em 2015, por exemplo, com uma pressão alta, antes a minha abordagem era medicá-lo. Hoje a minha abordagem é completamente diferente. Hoje eu estou aqui para poder levar saúde para esse paciente, incentivar mudanças de estilo de vida. E é esse que é o conceito que a gente tem que passar para os nossos pacientes, né? É essa mudança do estilo de vida para proporcionar saúde e funcionalidade para esses pacientes. É como o doutor Leandro falou muito bem, né? É uma medicina complementar, né, Leandro? Exatamente. Não é uma medicina alternativa, né? Ela vai agregar aí e também prevenir, né? Eu que formei em 2003 em acupuntura, 22 anos atrás, na época ainda se existia um certo preconceito, né, nessa área, era algo que estava começando a ficar mais em evidência, mas estava no início. Então, eu lembro que tinha professores nossos até que brincavam, falavam, olha, o paciente chegou no seu consultório querendo fazer acupuntura, ele já passou até na benzedeira. Era a última alternativa dele. Ele já chegava, como se diz, ó, eu só cheguei aqui até agora porque não teve outra alternativa. E muitas vezes a pessoa chegava com uma certa desconfiança mesmo. Ah, isso tem alguma coisa a ver com religião? Isso o que que é e tal? Achava que era uma coisa meio mística, né? Sim, sim. E não, é ciência, é medicina, é saúde, é a mesma coisa, né? Então, assim, realmente, isso tem mudado ao longo do tempo, né? Graças a Deus, né? Graças a Eu, Deus, eu né? acho assim, até importante esse assunto, porque eu vejo, assim, eu sou educador físico, viu, gente? Para quem não sabe, eu sou formado em educação física e durante algum tempo eu trabalhei no ambiente de academia, de treino, e aí o que que eu vejo? Eu acho que dentro do desenvolvimento da questão de saúde humana, do corpo humano, eu percebo que houve um corte, né? A mente é como se pegasse o corpo humano e tirasse cada pedaço. Ah, não. Tem os psiquiatras que vão estudar a cabeça, a mente, aí tem, eu acho que dividiu o corpo humano Sim. e aí acabou desconsiderando questões como as emoções, questões como o ambiente que a pessoa está inserido. Então, muitas vezes a saúde, ela passou a ser saúde só do problema, só da Isso aí, doença. Eu a queria que grande vocês falassem. pegada é essa aí, que a saúde integrativa, ela não trata a doença, né? Ela Exatamente. trata o ser humano que está sofrendo de algum problema. E aí, até aproveitando, e o que que vocês vivem na pele sobre isso? O que que chega para vocês de pessoas, de pacientes, assim, lógico, citando como um Aham. todo, pessoas que chegam até vocês, que às vezes buscou a questão medicamentosa, e aí, como que chega esse pessoal para vocês? Porque aí você olha o indivíduo como um todo, não a mente ou o corpo. Como que vocês veem sobre isso? Isso aí é uma colocação bem interessante, Thiago, porque assim, muitas vezes também, né, as redes sociais hoje, elas levam informações essas muitas vezes também devem ser questionadas, sabe? Então hoje a pessoa, o profissional, ele fala o que quer, o que ele acha que é correto, enfim. E aquilo ali, isso se torna um problema muitas vezes, porque o paciente que é leigo, ele acredita naquela verdade única ali. Então Sim. muitas vezes ele chega para a gente já com
utilizando de certas. Um conceito formado já, né? Exatamente, já chega a ouvir isso que tem que ser assim, e não é para todo mundo, né? Sim. Então, hoje, eu recebo, né, diariamente no meu consultório, né, pacientes, graças a Deus, encaminhados aí por colegas médicos, né? Então isso aí tem mudado, né? Porque Bacana. quando eu comecei a trabalhar com essa medicina, né, que era a medicina da bruxaria, né, antigamente falando, né? Sim. Hoje já é diferente, hoje eu vejo um encaminhamento aí de colegas, então assim, eu acho que nós estamos ganhando força, né? Então a gente que trabalha de uma forma séria, né, baseado aí em evidências, né, em ciência, eu acho que a coisa ela vai progredindo para um lado positivo. E muitas vezes já chegam dizendo o seguinte: eu tentei utilizar disso, porém o doutor mandou que eu viesse aqui para que a gente fizesse um tratamento complementar ao que vem sendo feito, né, para a gente poder ter sucesso. Então isso é muito legal, né, e eu vejo que é uma questão também ética, né, eu acho que isso aí, a gente ter essa abordagem, né, de um ajudando ao outro, né, para que o beneficiado, que é o paciente, né, tenha resultado e tenha a cura aí do problema dele. Roberta? Sim, eu acho que é isso mesmo, né, que o doutor Leandro falou e que eu expus aqui também, né? Eu acho que a tendência, as coisas têm mudado, né? Eu também tenho recebido muitos encaminhamentos de outros profissionais, né? E os pacientes, eles chegam com as queixas mais variadas possíveis, né? Mas eu vejo que prevalece muito as dores, né? O que a gente pega muito na prática, né? No consultório, Sim. assim. E as questões emocionais mesmo, né? Ansiedade, estresse, né? E aí onde a gente vai fazer o diferencial disso tudo aí, né? E sabe o que é legal, Thiago? Assim, eu lembro, e foram inúmeras vezes, assim, né, que às vezes os pacientes saíam com uma prescrição minha, né, e depois, quando voltavam aí no retorno, falar, eu fui no meu doutor, ele falou que isso aqui não existe, né, que isso aqui não tem sentido nenhum e tal, utilizar tal suplemento. E o mais engraçado é que agora eu vejo esses mesmos que me julgaram receitando aquela mesma coisa há 5 anos atrás. Então, hoje eu falo que a medicina está de uma forma onde a gente não pode mais dizer que aquilo não existe, que aquilo é uma inverdade. Sim. Né? As coisas têm evoluído de uma forma muito rápida, infelizmente a gente não consegue se atualizar de uma maneira rápida, como tudo vem acontecendo. Então eu falo que eu como médico, hoje eu prefiro dizer que eu não sei do que falar que aquilo é errado ou que não existe, né? E então eu acho que isso aí também tem contribuído para uma forma positiva para a gente aí. E você abriu uma pauta, Leandro, que eu achei muito interessante. Eu estou na área da saúde, na área médica mesmo, cuido de várias clínicas aqui em BH, em São Paulo, e uma coisa que a gente observa é que a medicina tradicional, ela está saturada, primeiro ponto, ela está em falência. A gente sabe que tem muitos planos de saúde aí que paga para um médico 20, 30, 40 reais para uma consulta, Sim. e o médico tem que atender 20 pessoas no dia. Na fisioterapia nem se fala. Aí você vai e pega uma pessoa, senta com ela 20 minutinhos no máximo, afere a pressão, pega na barriga, nas costas da pessoa e fala: toma esse remédio. Dor de cabeça, dipirona, dor de barriga, Buscopan, e fica esse leque, vamos dizer, esse funil de cima para baixo de pessoas que estão com problemas, que não conseguem resolver o problema, e os médicos, ao invés de conseguirem achar uma solução para isso, que muito vem da questão da alta demanda que vem dos planos de saúde, que nós sabemos, Sim. e que você vê que a medicina integrativa, ela chega não tratando somente a dor, mas você vai mais profundo, na causa. Porque muitas vezes a dor, ela não vem diretamente, eu bati o braço ali e tá doendo meu braço, mas essa dor pode vir do estresse, pode vir de coisas anteriores que normalmente o médico não vai olhar. O médico ele tá lá para te atender, te liberar e falar, opa, é isso aqui. Entendeu? E vai te dar um medicamento que é uma droga. A gente sabe que a droga ela não serve para curar, mas sim para aliviar. E um pouco que eu conheço da medicina integrativa, eu vejo que vocês vão mais profundamente nisso. E acaba que é um atendimento que não é somente
uma hora, mas é um atendimento de horas e é que acaba que a pessoa tem que dar o retorno com vocês. E é algo que fideliza o paciente. Eu queria saber um pouco mais dessa área, o que que você sente de diferença da medicina tradicional para a medicina integrativa nesse ponto? Muito boa colocação, Rafael. Eu falo que eu já fui médico, né, de pronto atendimento, médico intensivista, já trabalhei aí período da noite, plantões, um seguido do outro, e a gente sabe que é preciso, graças a Deus, existem médicos que ainda, que ainda gostam, né, desse tipo de, Se dedicam a se isso. dedicam a isso, porque é necessário, né? Agora eu vejo isso como um problema atual, essa questão do plano de saúde, né? Realmente, claro que a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta, fazer com amor, mas a gente também tem que pensar também do lado financeiro. E muitas vezes o plano de saúde, ele exige um número mínimo aí de atendimentos, né? E infelizmente isso aí se torna um problema hoje para o médico, né? Não só para o médico, mas para o profissional de saúde. Mas eu acho que também cabe ao médico, né, saber o que que ele quer para a vida dele. Então, eu em 2016, eu cheguei, meu pai é médico, cheguei para meu pai e falei, pai, chegou a minha hora, eu não quero ser esse tipo de médico que eu sou hoje. Eu vou ter que fazer a virada. Meu pai falou, nossa, isso é uma loucura, não faça isso e tal. Então, eu acho que tem que ter essa coragem também, e essa coragem pela busca incessante do conhecimento, né? Eu falo que não é simplesmente virar a chave, vou parar de atender convênio. Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando se atualizar, porque eu acho que isso aí que é o que vai fazer com que você consiga ter resultados, consiga tratar o paciente de uma forma que ele se sinta bem, né? E que ele vai continuar com você. Hoje, graças a Deus, o meu consultório hoje talvez não sei em números, mas digamos aí 80%, 90% dos meus pacientes hoje são recorrentes, né? Então, tem pouquíssimos pacientes novos, então isso aí reflete um pouco do meu tratamento, dos meus resultados, né? Legal. E os meus pacientes sabem, né, o tanto que não fica apenas ali dentro do consultório, né? Tem um contato muito íntimo, muito próximo com todos eles, então acaba que a gente vai levando para um lado também, né, do tratamento mental, né? Sim, Onde que hoje a gente vê que é a grande chave das doenças, né? sim. Não adianta você achar, por exemplo, que não tratar a mente daquele paciente ou não dar um suporte, né, para esse paciente, você vai curá-lo. Obesidade, a parte sexual, sono, autoestima, qualidade de vida, tudo isso tem a ver com a mente. Então, se você consegue trazer esse paciente para próximo de você, certamente os resultados serão outros. Excelente, Roberta. Dentro da fisioterapia também, né? Eu observo acontecer a mesma coisa. As clínicas que trabalham com convênios, como diz o doutor Leandro, né? É necessário, não tem como fugir isso, mas infelizmente não conseguem dedicar um tempo de qualidade ali para o paciente, porque às vezes está atendendo 5, 6 pacientes ao mesmo tempo, né? Então, é diferente do atendimento quando a gente consegue fazer um atendimento individualizado, né? Hoje, como você falou, chega um paciente às vezes com dor, a gente vai entender, né, fazer uma avaliação minuciosa para entender o porquê que ele está tendo aquela dor, né? A dor crônica, antes dela chegar naquele ponto, já teve outros processos acontecendo ali, né? A dor é o último estágio, Certo. né? O lado energético já estava comprometido, o lado emocional já estava comprometido, né? Então, quando chega nesse lado físico, é que isso já estava acontecendo há muito tempo, né? E a abordagem é completamente diferente, né? Quando você está fazendo um atendimento mais individualizado, né? Eu não fico presa, por exemplo, só uma técnica. A pessoa chega, está com uma queixa de dor, e aí eu vou só deitar a pessoa na maca e já ir fazendo, né, a colocação de agulhas. A gente vai fazendo outros procedimentos, vou associando, né? Às vezes é necessário uma inibição, uma liberação miofascial, uma massoterapia, né? Aromaterapia, dermoneuromodulação, onde a gente faz um trabalho de equilibrar o sistema nervoso também, que é bacana, né? Fotobiomodulação, e aí vai, Aquilo que né? você fez em mim foi a fotobiomodulação, Foi não, a né? fotobiomodulação, É incrível, né? E é é muito É incrível. uma legal. das terapias que É, é muito é. legal. A Desculpa. fotobio é o uso da luz, né? Então, a luz cura mesmo, né? Então, ela pode ser feita tanto via corpo,
quanto feita, né, transcraniana também, é bem bacana. Transcraniana, E isso é interessante porque, assim, muitas pessoas vão julgar esse tratamento, né, Roberto, por Com desconhecimento. certeza. E quando você vai olhar quantos e quantos anos já se utilizava de tal terapia, e agora é mais fácil questionar do que conhecer sobre, né? eu vejo que, eu acho que existe uma questão do Oriente e do Ocidente que é engraçado. Sim, Aqui a gente no Ocidente, a gente sempre procurou a parte material, o externo, né? E o Oriente físico, né? sempre foi o interior, né? A gente vê muitas técnicas chinesas, japonesas, a gente vê que esse foco interno era um pouco diferente, né? E agora a gente vê o inverso, né? Sim. A gente vê o Ocidente buscando essas terapias, e aí eu queria É o entrar caminho de volta que nós estamos caminho de fazendo. volta, porque realmente o corpo ele é muito complexo, assim. A gente, quando eu fazia minhas aulas de anatomia, de fisiologia, eu vi o quanto que o corpo é complexo, o quanto que Você ele não precisa funciona. falar quantos anos atrás, viu, Thiago? Não, não, não. Tem muito tempo, né? Nem tinha cabelo. Antes também. Tá em que câmera, Luan? Tá em mim? Foca em mim, foca em mim. Tô brincando. Eu queria mandar um abraço, falando de acupuntura, eu queria mandar um abraço pro Dr. Márcio Aurélio, da IAC, em Belo Horizonte, que ele tá trabalhando agora com a acupuntura de neuromodulação. Que ele utiliza. Nossa, uau. Isso é incrível, gente. É incrível, é incrível Ele tá trabalhando como nisso. que isso muda todo o sentido da medicina. Quanto mais eu entro, gente, eu fiz aquela pergunta inicial, porque eu prefiro bater eu bato naquilo que nos faz mal, entendeu? Para que as pessoas entendam qual é o problema que nós temos hoje, para depois elas acharem a solução. A acupuntura com a neuromodulação é uma coisa incrível, é incrível como a pessoa cura com isso e você descobre a verdadeira causa-dor disso. Sim. E eu vejo na medicina integrativa, porque quando a pessoa pensa em medicina integrativa, você pensa em homeopatia, Thiago. Entendeu? Sim. Uhum. Se a gente for avaliar historicamente falando, um boticário, nas décadas no passado, em 1900, 1800, era um bruxo, entendeu? Queimavam ele. A tecnologia vem, né? Aí Tipo, você vai usa a evoluindo. tecnologia. Hoje, o que hoje é tradicional na medicina, há 20 anos atrás, Um dia não não era, foi, né? não foi, Um dia não foi. entendeu? E é Isso verdade. é em tudo, né, Rafael? Sim, eu Na vejo, inovação, em tudo. e Você eu começa a vejo falar. que a coisa que mais gera impacto e que mais gera caos é a mudança da evolução. As pessoas Sim, não querem sem dúvida. aceitar, entendeu? Sim. E esse ponto que é importante. Quando você fecha a sua cabeça, é o primeiro momento que você vai falir, tanto financeiramente como mentalmente. Porque você percebe que você ficou parado. O conforto é sim o inferno, que eu vejo o conforto como um inferno. Ah, eu sou o melhor nutrólogo de Sete Lagoas, mas eu sou o melhor nutrólogo de Sete Lagoas em 2025. É a zona do conforto, E né? em que a gente 2030, fala. você vai ser o melhor ainda? Com Entendeu? certeza. Sim. Igual a Roberta. Roberta era fisioterapeuta. Ela falou assim: não, eu vou agora fazer a fisioterapia integrativa. Sim. E nós sabemos que o mercado hoje está saturado. O que formam de fisioterapeutas e médicos, o ano passado abriram mais de 40 mil CRMs novos, entendeu? Se a gente for estudar há 20 anos atrás, minto, menos, há 10 anos atrás, faltavam médicos. A gente pegava médico de Sim, Cuba, sim, você lembra? sim. Hoje Tem muitos. Hoje tem aluno, tem recém-formados que brigam para ter plantões, entendeu? Não, eu já E te digo mais, viu? Tem recém-formados que estão sem emprego, sem emprego. né? Até mesmo aqui em Sete Lagoas. Caraca. Aí, Isso e é dando complicado. sequência, somente para passar a palavra para vocês, que tem um estudo de Harvard, é interessante, isso até nos Estados Unidos, que não existe hoje profissão que não irá saturar e que não irá, que Com exemplo, certeza. ainda mais com os IAs. Aqui no Brasil, eles falam que até 2030 a 2033, nós iremos ver médicos Ubers, entendeu? Isso é Dá um corte, insano, ótimo. é insano. Dá um ótimo corte isso aí, Não, viu, mas isso, Rafael? cara, isso não é um corte apenas. Não, Isso é mas uma, é verdade. e eu falo que é real. e você percebe que no momento, hoje a medicina, ela que, infelizmente, ela entrou num hype e ela entrou num mundo tão saturado que você vê faculdades abrindo em cada canto e alunos que se você que já está no sétimo período, se você fazer uma pergunta básica para eles,
Às vezes perdeu a qualidade, né? Sem A dúvida. qualidade abaixou muito. Virou como tudo hoje, virou um negócio, né? Virou um negócio. Virou um negócio. Essa é a realidade. E acaba sendo um desafio, né? Porque muitas vezes o médico, ele vai por intuição ou por questão, tá com dor aqui, é dor de cabeça, não sei o que, é estresse. Com certeza. É, E muito, A receita de muito bolo. não é ensinado, né? e aí eu queria perguntar para vocês, assim, vocês que estão atuando diretamente dentro dessa questão da saúde, como que vocês têm visto essa relação? Porque a gente vê muita gente só procurando a solução para a doença e muitos médicos só dando a solução simples. Como que vocês vivenciam essa questão do integral, né? Porque muitas vezes as pessoas só chegam querendo a solução. Ah, não, me resolve aí, Leandro, resolve aí, Roberto, que é o meu problema. Terceirizar, obrigada. E como que vocês vivenciam isso, assim, com relação a esse mundo da saúde? Porque às vezes o sistema meio que força, né? Fala, não, Leandro, e é igual o Leandro falou, o Roberto citou que as pessoas, elas procuram vocês e estão retidos a vocês com que as pessoas sabem que tem alguém cuidando delas. Como que vocês vivenciam isso, assim, que vocês pudessem falar da saúde integrativa, assim? Tiago, então, eu falo que a principal colocação hoje dentro do meu consultório, eu falo que eu estou ali para orientá-lo. O responsável pela saúde é o próprio paciente, sabe? Então, não tem como a gente hoje falar de saúde, né, do ponto de vista principalmente integral, se o próprio paciente não se autorresponsabilizar. Ah, legal, legal. Esse Eu acho que quando a gente fala em saúde integral, nós estamos falando aí de uma boa qualidade de sono, boa qualidade de vida, uma boa alimentação, um bom controle de conjunto, estresse, né? né? Então, é um conjunto de fatores que, infelizmente, nós, como médicos, não conseguiríamos mudar, né? Então, isso vai ter que partir realmente do próprio paciente. Eu acho que é essa conversa que muitas vezes falta dentro de um consultório da medicina tradicional, né? A gente colocar esse paciente como ponto central da consulta. Ele tem que ser o responsável pela mudança. Ele não tem que ser mudado. Ele tem que querer mudar. Eu acho que tem que partir daí. É aquela questão, né? Ele não vai ser o paciente, ele vai ser o agente, né, da Exatamente. própria mudança, né? Porque não adianta, né, a gente fazer a nossa parte, mas o paciente não fazer a dele, né? Como o doutor Leandro falou, é um conjunto de mudanças que às vezes tem que ser feitas, né? Manejo do estresse, aí a higiene do sono, atividade física, alimentação, né, o equilíbrio. Mas então, e aí que nós chegamos num ponto que na minha visão, é um dos pontos mais complexos dentro do mundo da saúde. A gente tem esse problema das instituições, dos planos de saúde, todo o ecossistema da saúde como um todo. Mas e essa responsabilidade? Porque assim, eu trabalhei como professor de educação física e muitas vezes as pessoas chegavam com todos os problemas, menos a academia, menos o treino, né? Tanto que hoje o exercício, graças a Deus, está hypado. Hoje todo mundo, mais pessoas querem fazer. A própria geração Z, ela diminuiu muitas coisas, de consumo de álcool, prática de exercício. Mas e essa questão da autorresponsabilidade? Que eu acredito que muitas pessoas chegam também na mão de vocês e falam assim, resolve, estou com problema. Mas será que a pessoa, como que vocês impactam elas, questionando elas a autorresponsabilidade? Porque às vezes foi ela. Dormiu no outro dia, bebeu todas no dia anterior, não faz terapia, não fala o que sente, não quer mudar. Muitas vezes a pessoa também não quer fazer exercício físico, tá com excesso de peso. Como que chegam para vocês e vocês conseguem dar essa mexida na pessoa? Porque muitas vezes a pessoa também não quer. Ela só quer assim, resolve meu problema aí e quer ver minha vida. Na grande maioria das vezes. A pergunta, resumindo o que você quer falar, depois se eu estiver errado, uma coisa é você chegar no médico hoje e falar, tô com dor de cabeça. O médico vai te dar uma dipirona. Exemplo. Na medicina integrativa, muitas vezes, quem trabalha com emagrecimento ou tem problemas nas costas, eu não sei o quê. É um incômodo na pessoa, É um incômodo. né? Esse incômodo, só o remédio não vai solucionar. Então a pessoa vai ter que fazer um esforço por parte dela também. E o conforto, mais uma vez falando do conforto, faz com que a pessoa fale assim, não, eu prefiro tomar o remédio e o futuro eu cuido disso. Eu acho que essa virada de chave, né, Thiago? Exatamente. Como que vocês fazem essa virada de chave? Eu acho que cuidar da doença é muito simples.
otimizar a saúde é mais complicado um pouco, né? Isso aí vai exigir mais do paciente, não tem jeito. Agora ele tem que estar preparado para isso, né? Então, a partir do momento que ele busca uma última solução para o problema, a gente tem que estar ali para poder orientá-lo, né? Para poder passar o porquê daquela situação atual, né? Mas nos colocando também disponível o tempo todo para ajudá-lo, né? Claro. Mas ele precisa entender que a responsabilidade da mudança é dele, não tem como. E muitas vezes eles acham que saúde, né, a gente vê muito isso, né? Ah, a medicina integrativa é algo muito caro, é difícil ter um acesso. Gente, não é difícil. Né? Comer bem, né? Dormir bem, né? Fazer uma atividade física, isso Fazer o básico bem fazer o feito, né? básico bem feito, Já começar é por meio aí, cara, caminho, né? sabe? Talvez até hoje não obteve um resultado legal, exatamente porque o básico não foi feito. Entendeu? Então é isso que a gente tem que orientar esses pacientes. E o que a gente faz, né? Porque às vezes o paciente também ele quer ver algo, né? Ele quer ver o porquê daquilo, ele busca. Então, a forma como a gente atua dentro do consultório, né? Principalmente aí do ponto de vista de uma visão um pouco mais complexa, né, do ponto de vista laboratorial. Então, a gente tem alguns marcadores, né, que vão impactar diretamente na saúde daquele paciente. Então, ele vê isso, né, muitas vezes eu vejo isso no consultório, né, nossa, ninguém nunca me pediu esse exame. Né, para que serve? Eu vou lá e mostro para ele, ó, isso aqui mostra um estado inflamatório do seu corpo, já dando um sinal de uma possibilidade de doenças lá na frente. Então, às vezes, mostrar isso para ele é algo que pode despertar o interesse pela mudança. O problema é que quando ele vai, né, e alguns colegas, né, como vocês me disseram, às vezes são 10 minutos de conversa. E aí ele sai completamente arrasado, porque o cara simplesmente virou e falou assim, ó, você está assim porque você não faz isso. Mas não entende por que ele não faz. Né? Cada um tem sua dor. Então a gente também tem que individualizar, né? Principalmente na questão da obesidade, que é o que hoje eu trabalho muito com isso, né? Muitas vezes os pacientes eles são colocados aí como somente deveria partir dele essa mudança, e muitas vezes eles precisam da gente, precisam dessa ajuda. Sozinhos eles não vão conseguir. Então eles não podem serem taxados somente como o problema é seu, você tem que resolver. Então, eu acho que é essa que tem que ser a colocação. A gente nos aproximar, né, chamar a responsabilidade, né, em conjunto, mas que ele faça acontecer, porque senão também não vai ser a saúde tradicional, a medicina tradicional, nem a medicina integrativa vai ajudá-lo. Isso aí, como o doutor Leandro colocou, né? O paciente ele tem que querer de verdade, né? Porque não adianta só a gente orientar, a gente mostrar para ele ali todas as diretrizes, mas se ele não querer fazer a mudança, aí é complicado, né? Muitas vezes também a gente tem que encaminhar esse paciente para outros profissionais, outros colegas da saúde também, né? Você identificou ali que a pessoa às vezes precisa fazer uma terapia, né, Com doutor Leandro? certeza. Encaminhar, aí a gente encaminha para um psicólogo, um psicoterapeuta, né? No meu caso, né, encaminho para o doutor Leandro para tratar dessa parte da alimentação, né? E é isso aí, a pessoa tem que querer fazer esse caminho, né? Muitas vezes vai exigir mais dela, né? Seria mais fácil, de repente, ela querer tomar um remédio, mas que o remédio vai agir ali durante um pouco tempo e ela vai continuar caindo no problema, no erro novamente, né? Bem mais Então, fácil ela o tem que remédio, né? Ô, comprar Tiago, essa ideia. é tão legal esse assunto. Eu falei que a gente começar uma oração, mas tem tanto assunto e tem tanta Muito pergunta assunto. boa Tem um para assunto fazer. específico que o Rafael falou, que você falou, e depois o Leandro entrou, que é a questão da obesidade. Eu acho que a gente deveria Uma coisa que eu entrar um queria. pouco Isso, sobre na isso. verdade, Tiago, eu queria fazer um pouquinho diferente, se você permitir. Claro, fica à vontade. O roxo aí. Antes de qualquer coisa, as pessoas têm que entender o básico. É. Com certeza. O que que o Leandro faz? Qual que é a solução que o Leandro traz para o paciente dele de maneira objetiva, lúdica, entendeu? O Leandro é o quê? O Leandro é um nutrólogo, mas o que que ele faz? Entendeu? Como é que ele pode ajudar as pessoas? E eu faço a mesma pergunta para você, Roberta. Uhum. Vamos começar com o Leandro. A pergunta é, Leandro, como se fosse uma base curricular. Imagina que você está fazendo entrevista de emprego, eu pergunto para você, Leandro, o que você tem a me oferecer e o que você tem a oferecer aos pacientes que vão chegar até você? Qual que é o seu trabalho, exatamente? Perfeito. Então, lá hoje, na clínica, como que a gente trabalha, né? Então, o paciente ele chega, né, primeiramente ele passa
por uma triagem com a minha técnica de enfermagem, onde ele vai ser pesado, né? A gente tem uma bioimpedância, e após esse momento ele vai entrar até o meu consultório. Dentro do meu consultório, a gente faz uma anamnese muito, muito bem detalhada, onde a gente vai tentar pegar todos os pontos envolvidos na questão da saúde desse paciente. Sono, alimentação, intestino, hábito de vida, estresse, atividade física, enfim. É realmente uma abordagem bem minuciosa para que a gente possa ter clareza, para que a gente possa chegar num diagnóstico e definir com precisão qual vai ser o melhor tratamento para aquele paciente. Como a Roberta disse, né? Quando necessário, a gente vai encaminhar esse paciente para algum outro profissional, né? Eu falo que nós médicos também temos que ter também essa questão de que nem tudo tem que ser resolvido ali. Né? Eu acho que é um conjunto, até porque, como vocês falaram, a questão da obesidade, né? É uma doença multifatorial, né? Então, certamente, somente prescrever uma dieta não vai ter sucesso na grande maioria das vezes, e muitas vezes somente prescrever um medicamento também não teremos sucesso. Então, o meu papel ali é orientar esse paciente com relação a como que a gente pode melhorar a qualidade de vida dele como um todo, orientações, né, com relação à dieta. Lá na clínica temos nutricionistas que trabalham com a gente, né? A partir dos exames, a partir de uma boa anamnese, identificar alguns fatores que podem estar impactando diretamente na doença e na saúde daquele paciente, e a partir daí a gente traçar um tratamento. Né? Então, o meu objetivo ali é tentar ser o máximo possível assertivo naquele diagnóstico, para promover a saúde daquele doente. É aplicar um pouco do Peter Drucker. O que não pode ser medido, o que não pode ser mensurado, não pode ser melhorado. Sem dúvida. Você usa muito isso, né? Diga aí, Roberta. Isso. É dentro desse conceito mesmo que o doutor Leandro falou, né? No meu caso também, o paciente chegou pela primeira vez, a gente vai fazer uma anamnese detalhada, né? Onde a gente vai conhecer o histórico daquele paciente. Uma coisa que dentro da integrativa, às vezes a gente aborda até a fase. A gente faz perguntas como assim, como que era a sua mãe quando ela estava grávida de você? Legal. Até essa vida fetal interfere, né? A primeira janela de vulnerabilidade do ser humano, ela acontece na vida fetal. Então, a gente procura saber o que aconteceu durante esse período, né? Muitas vezes a pessoa não tem conhecimento, às vezes ele vai buscar essa informação, né? Tem alguns questionários, que são questionários validados cientificamente, que são aplicados também, né? Questionário de rastreamento metabólico, entre outros questionários que a gente aplica. Eu trabalho também com um método diagnóstico que é o Nerve Express, que é um equipamento americano, onde, através da variabilidade cardíaca, a gente faz uma análise do sistema nervoso autônomo. Legal. E que é bacana também, né? Para a gente ver, como que tá? Será que esse carro tem combustível? Né? Será que essa pessoa tem uma capacidade de enfrentamento? Ele mostra um pouco como vai ser o futuro daquela pessoa, né? E esse, pelo que eu estou entendendo, né, assim, isso aí mede bem a questão da ativação do sistema nervoso simpático, parasimpático, através da frequência cardíaca, a gente consegue ter isso, que hoje a gente sabe que vai impactar diretamente na ocorrência de certas doenças. Né? Aí. Será que aquela pessoa está vivendo mais no simpático? Será que ela está mais no parasimpático? Hoje, quase que a maioria da população ela está muito presa no simpático, né? O simpático é aquele sistema que é do lutar e fugir, né? É um reativo. O tempo todo. Verdade, eu fiz esse aí, o meu filho, veio uma coisa na perna, falei assim, que é isso? Das veias, né, minhas veias. Ela falou, Rafael, suas veias são ressaltadas, né? Eu não vi minha perna, é isso mesmo. Porque uma coisa que tá na sua cabeça, pega no pé e não sei o quê, eu falei assim, meu Muito Deus do integrado céu. o corpo, né? É O muito corpo integrado. É muito E integrado. falando nisso, Roberta, o que mais a pessoa pode encontrar hoje no espaço vital? Fora essa, o seu Então, serviço especificamente. Sim. Nós temos o serviço de acupuntura, né? Essa parte da fotobiomodulação, dessa medicina mais voltada para o tratamento através da luz. Temos quiropraxia, né? Que é a manipulação vertebral, né? Faz aqueles ajustes articulares. Temos a parte de reiki também, que é equilíbrio de chakras, né? Massoterapias, aí é mais para relaxamento muscular. A parte de estética também, né? Tratamento, drenagem linfática, pós-operatório de cirurgias plásticas.
temos um pouquinho de cada coisa lá para oferecer. Vocês abriram uma pauta muito interessante, que é a parte de estética. Que a gente vê que muito que a medicina integrativa ela também entra muito na parte estética, correto? Sem dúvida. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa parte estética, onde a medicina integrativa entra, né, Thiago? Então assim, para já entrando nessa parte estética, mas também integrativa, eu queria que o Leandro falasse um pouquinho mais, porque isso é até um pouco polêmico, mas aqui a gente vai poder explorar um pouco mais, que a obesidade é considerada doença. E muitas pessoas no mundo que a gente vive Eu hoje. não irei pagar processo, cara. Não, Pode falar, meu amigo. mas a pergunta é a seguinte: como que a Organização Mundial da Saúde vê a questão da obesidade, vê o desafio que é para a gente abordar esse assunto com todo o cuidado do mundo aqui? O nosso objetivo é trocar essa informação, porque eu entendo, assim, é uma coisa também que eu vivenciei como professor de educação física, que muitas vezes a mudança, ela está muito além de uma questão da obesidade. Às vezes a pessoa está querendo fazer uma mudança ali que envolve muito, muito do corpo dela, não só do corpo dela, da mente dela, do ambiente dela, às vezes da ancestralidade dela. Então eu queria assim que o Leandro falasse um pouquinho mais sobre isso, com todo o cuidado do mundo que a gente sabe, da questão da obesidade. Eu sei que ela é considerada uma doença e às vezes em alguns lugares é um assunto complexo. Por isso, então Thiago, acho eu posso comentar só? pode. Tem uma pergunta, gente, tecnicamente superficial e de leigo mesmo, de um ignorante. Por que que é, né? É porque eu vejo que tem muita gente que é obesa e ele não come muito. Eu não vejo comer muito. Sim, e a A pessoa. maioria das vezes é porque se alimenta demais ou porque geneticamente ela tem a O tendência ambiente, é, o corpo de dela, o metabolismo dela é muito lento. O que que é? Para o leigo, né? Como entender isso assim? hormônios. Isso. A obesidade, como o Thiago disse aí, né, é considerada uma doença, infelizmente, ainda muito pouco discutido dentro dos consultórios médicos, né? Então, muitas vezes, um paciente que vai para um tratamento, por exemplo, de uma hipertensão, um paciente obeso, não se fala sobre a obesidade. Vai lá, somente trata a questão da pressão. Então, infelizmente, eu acho que grande parte desse preconceito ainda com relação à obesidade é por causa dos profissionais da área de saúde, que não veem também, talvez, o potencial da obesidade como uma doença, né? Então, eu acho que é um preconceito, um desconhecimento, né? E eu acho que Uma aceitação, talvez, enfim. sim, e muitas vezes, às vezes, igual a gente estava falando, por não ter tempo, né, durante aquela consulta, de falar um pouquinho mais, exatamente por causa que é uma doença onde multidisciplinar, então diversos fatores têm que ser abordados, né? Então não é simplesmente virar, né, Rafael, e dizer, você tem que comer menos ou você tem que gastar mais. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Complexo, né? Então, a obesidade é muito além disso. Eu vejo claramente isso aí. Muitas vezes os pacientes eles não são de comer muito, mas quando vai comer, eles acabam optando por alimentos um pouco mais calóricos, Come né? errado às vezes, né? Então, a questão não é somente em quantidade, é também questão de qualidade. É uma doença que tem um potencial genético, a gente sabe aí em torno aí, de mais ou menos 30% aí, né, geneticamente falando, mas o que vai determinar mesmo vai ser o ambiente, então é a questão da epigenética. E entra diversos fatores, né, com relação a estresse, trabalho, sono, hormônios, marcadores inflamatórios, enfim. São diversas colocações que a gente tem que colocar. Lembrar também, né, é importante colocar isso aqui, que mais importante do que você fazer aquele diagnóstico e prescrever algo, diante do momento que a gente está vivendo, é saber contraindicar algo, Sim, tá? Nem tudo é para todo mundo. sim. E hoje as informações elas estão jogadas muitas vezes nas redes sociais, fulano usou isso, fulano usou aquilo, né? Então as pessoas que assistem a algo do tipo acham que para ela também aquilo ali vai ter sucesso. Vai lá e compra, que muitas vezes não precisa de uma receita, né? E infelizmente não tem o sucesso que ela espera, acaba se frustrando e isso aí acaba impactando diretamente na questão da vida desse paciente. O Leandro, Roberta, eu vou entrando numa pauta. O Thiago, eu falei para ele para ir devagar, mas é porque quem gosta de pegar pesado sou eu. Uma coisa que eu acho muito feia, e eu acho muito, um potencial de perigo altíssimo é a romantização da obesidade. Sem dúvida. Eu não digo nem. Quando a gente fala que a obesidade é uma doença, muitas pessoas que querendo ou não, têm esse problema da obesidade,
elas meio que, ao invés de sanar, igual eu te falei, as pessoas preferem viver no conforto, inventar uma desculpa, do que resolver o problema dela. Então você vê em TVs e tudo, ah não, nós somos gordinhos, vamos morrer gordinhos e faz parte da vida, entendeu? E você percebe que isso é um perigo, porque quando a gente vai abrir os estudos hoje em relação de morte, de óbitos, uma grande parte da maioria dos problemas vem da questão da obesidade, da má alimentação. Hoje, um dos maiores problemas dos Estados Unidos é a obesidade, porque, querendo ou não, nós podemos ter trilhões de problemas no Brasil, mas, querendo ou não, a nossa alimentação ainda consiste em ser boa. Nossa alimentação é boa. Nos Estados Unidos, as pessoas comem massa, Nossa, Industrializado, frituras, muito. tudo muito Mas tem um industrializado. pouco do ambiente também. É o que o Ambiente, Leandro manda falou, muito. é epigenético. O ambiente, dependendo do ambiente do país, que tem um Sim. hábito cultural, hábito alimentar, muitas vezes o alimento ele é industrializado. As empresas também estão preocupando em produzir alimento, e às vezes, muitas vezes aí é uma questão de Produto, cultura, né? né? Às vezes Luan, pega pra gente ali o que eu quero comer, aquele negócio ali que eu quero. Eu Olha o exemplo. eu estou acreditando que ele vai fazer isso. Eu vou fazer isso. Ao vivo, Me dá, Luan. Me que dá. absurdo. Você tá falando de comida? Vamos ver se ele vai ter coragem de me oferecer aqui. Né? Vamos ver Não, aqui. não é por isso. Mostra pra câmera lá, mostra pra É câmera. porque. Mostra pra eu tô dando câmera, exemplo, gente, ó, tá olha vendo? aí. Lê aí, ó. Cara, eu tô Ó, Rico em gordura saturada. carboidrato, depois daqui a pouco o Leandro vai ver, ó. A quantidade de sódio, gordura trans, gordura saturada. Deixa ele abrir, deixa ele mostrar, Não, eu não quero só mostrar. É porque eu tô dando um exemplo. Isso é uma realidade hoje, né? Assim, Não, é porque quando você fala de comida. Só o cheiro, ó, a neurociência do cheiro. Não, é tão interessante quando você Os fala de caras comida, criam que um você fala produto pra assim, isso. que nossa, alimentação você tem que comer saudável, bem mais saudável e tal. A minha namorada tá vendo isso aqui, ela tá ficando puta, tá ficando nervosa comigo. Vocês têm que comer melhor, E a Rafael. namorada dele é médica, né? Ela é médica. Aí, Olha aí. aquele negócio que vocês querem? Não, Obrigado. Pô, quantos anos ele está perdendo comendo isso, né? Isso aqui é 1 litro de câncer. As pessoas falam isso. existe o gordinho, que apesar da obesidade ser uma a gordura doença, mas visceral, é um né? gordinho que ainda é saudável. Existe os magrinhos que não são a saudáveis gordura também. visceral. O Rafael tocou num tema aqui agora, que é até interessante a gente falar, né? Eu que trabalho muito com essa questão, por exemplo, hormonal, principalmente mulheres, Que delícia. próximo ali da Esse negócio menopausa. aqui, ó. Obrigado. A questão, por exemplo, do câncer, né? Muito se fala, por exemplo, com Dá relação. uma lida nos negócios aqui. Não, eu quero que você leia o que tem nisso aqui, depois você fala o que... Muito se fala, né, com relação à questão, por exemplo, hormônio e câncer, né? Sim. Mas nada se fala obesidade e câncer. A Inclusive, obesidade terapia- é muito superior. Inclusive, a terapia hormonal, anos atrás, era assim. Eu lembro que minha mãe, inclusive, beijo pra minha mãe, tá vendo a gente, ela começou a fazer terapia de hormônio. E na época era uma coisa que não se falava muito. Ai, vai dar câncer, não sei o quê. Exatamente. E era um Preconceito, desafio. né, Hoje não tão tem grande. preconceito. Hoje a reposição é até importante, né? Sem sombra de dúvida. Ô, gente, Então, agora- falando a questão da obesidade, né? Assim, uma causa infinitamente superior com relação ao uso dos hormônios, com relação ao câncer, né? E nem por isso se fala que tem que tratar a obesidade. Mas se fala muito que deve evitar o hormônio. Então, assim, muitas vezes é algo que precisa realmente de ser levado mais a sério, né? Talvez me convidar mais aqui, para a gente poder falar um pouco mais aí Outros sobre a temas, né? obesidade, né? Sim. Eu estou à disposição. Inclusive, assim, ele fez isso só para provocar, viu, gente? Não, mas- É saúde integrativa Na verdade, lá, ó. Eu sou marqueteiro, Thiago. Eu tenho que abrir pauta para outras pautas. Eu vou falar um pouco de mim agora. Sou uma pessoa que, querendo ou não, eu vou para academia de segunda a sexta e nos sábados também. Eu tento me alimentar o melhor possível. A minha namorada até me xinga porque quando ela me conheceu, eu não tinha fogão, eu tinha um fogão elétrico, entendeu? Porque eu só almoçava em restaurante, só almoço em restaurante ainda. Eu tento comer bem mais saudável, com uma comida mais balanceada. O meu problema sempre foi o jantar. E ela ficava nervosa comigo, Thiago. Por quê? Beijo, Melissa. Desculpa, não falar. Rafael tinha miojo em casa. Eu chegava na nutricionista, a Gabriela. Gabriela, um abraço pra você também. E fala: Rafael, isso é câncer puro. E eu falava:
entendeu? E continuava comendo, entendeu? Até porque o problema Talvez não, pela praticidade não também, é, né? e o problema não aparece. Comportamental. A questão Exemplo, é É a comportamental. longo prazo, né? eu Você lembro não do vê Homer aquilo Simpson, ali. isso, é a longo prazo. Esse que é o Isso, problema você da não saúde. sente, você não Esse que é o sente. problema da saúde. Eu É, acho que, inclusive, é um problema comportamental do ser humano. isso. A Porque gente ninguém... acha que a conta não vai Não chegar vai chegar, a nunca. doença é como se O que fosse um grande acontece também, depósito. por que eu tô fazendo isso? Eu sou uma pessoa que eu tô comendo isso aqui, mas querendo ou não, graças a Deus, e olha que eu tenho colesterol alto, a minha creatinina é alta, mas eu vou fazer a biopedância, a minha biopedância tá, eu tenho 45% de massa muscular, a minha gordura, como é que fala, Luan? Aquela Percentual de gordura, Percentual de gordura. gordura. ela é baixa, entendeu? É bem saudável, mas eu tenho outros problemas que E podem gordura interferir nisso, visceral e entendeu? Com tudo, né? certeza. Etc. E, exemplo, não é porque eu tô comendo isso que eu sou magro, que eu sou saudável, É, entendeu? com certeza. Eu tô abrindo pauta, eu vou comer isso aqui, gente, desculpa, fica com raiva de mim não, mas eu queria abrir uma pauta para não somente para as pessoas que são obesas, mas para os magros também que acham Os que só magros porque são ele é saudáveis. Eu magro, sou Eu magro, eu sou falei. saudável. É. Uhum. o que você tem que falar disso? Eu vou comer, gente. Falo que hoje, muito pior, Come aí. talvez do ponto de vista de doença, é o que a gente sabe hoje no diagnóstico da obesidade sarcopênica, né? É aquele paciente que ele não é obeso, mas ele tem um percentual de gordura elevado pela falta de massa muscular. Então, isso aí, do ponto de vista funcional, Um é desequilíbrio, né? muito pior do que a obesidade. Nossa, eu nunca ouvi esse termo, que legal. Obesidade Sarcopênica sarcopênica. é o paciente que ele não tem um excesso de peso, mas ele tem um excesso do ponto de vista Tem a de questão da percentual. sarcopenia, não é? Exato, da Sarcopenia falta de é massa falta de massa muscular, né? muscular, Falta né? demais. Olha que incrível, né? Quando eu comecei a estudar educação física, não se falava nisso, né? Não tinha nenhum termo, né? Que tem um termo de quem malha muito pode virar vigorexo, né? Isso. Que é a versão contrária do anorexo. Então, a medicina também está evoluindo. E essas pessoas, elas chegam Muito, muito. muito. E tem se tornado cada vez mais frequente, Thiago. Por quê? Exatamente hoje pela busca do corpo perfeito. Sim. As pessoas elas estão perdendo esse parâmetro com relação a peso e acham que tem que ser extremamente magros. Ah, eu quero o corpo daquela mulher da internet. Gordura é importante, né? Gordura Então, é assim, precursora, eu né? acho que tem que ter um Tudo tem limite, né? papel, né, no nosso organismo. Ah, Até a então, mas gordura. a mulher tem essa, a mulher, Sim. eu digo mulher, exemplo, Mulher, percentual de gordura ela dela fala, geralmente é eu quero maior que o meu ossinho apareça aqui, ó. Exatamente. Aí eu falo assim, gente, eu acho a mulher é o ser mais lindo que Deus já fez na Terra. Eu concordo. E em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Verdade, concordo. E não tô querendo ser feminista, eu longe de ser feminista. Mas é uma questão de, gente, eu acho que os excessos que matam. Tudo que é equilíbrio não tem problema. Com certeza. E Mas essa que é a parada do desafio, né? Porque o caminho do meio, você nunca tá equilibrado. Mas- Inclusive, até uma brincadeira que eu faço quando as pessoas, a gente começa a conversar, nem a homeostase ela acontece. Se acontecer, você morreu. Tá rolando. O tempo todo tem alguma coisa desequilibrada no seu corpo, e a homeostase, que é o processo do corpo de equilibrar tudo, Sim. tá em processo. Você nunca tá equilibrado 100%. mas é esse ponto que é por isso que nós temos o Leandro e a Roberta, que Sim. as pessoas acham que não precisa de ajuda. Porque a gente vê muito falando sobre isso, sobre essa parte estética, de você querer ter o corpo perfeito. Mas o que é perfeito para mim, talvez não seja perfeito para o Thiago, não Com seja certeza. perfeito. Exemplo, eu gosto do Thiago, que ele é carequinha, mas é o meu, entendeu? É o meu amigo desse jeito. E as pessoas vão ter a tendência de quê? Fazer implante. É o problema dele. O problema dele é aquele problema que eu ainda brinco. Eu quero ganhar dinheiro aqui para eu ajudar meu amigo a fazer um Mas só, transplante. mas só para ver, só para falar ali na câmera, eu já tenho, cara. Se eu quisesse fazer implante hoje, eu poderia fazer. Eu que não quero fazer. Mas é uma questão de escolha, Tá vendo? entendeu? Mas gente, brincadeiras à parte, nós vemos que a maioria dos problemas hoje, ele é macrosocial. Por quê? Porque nós temos já um padrão, Pressão social, É. o famoso pressão um social de padrão de Instagram. aceitação de um ser humano. É. E eu acho que é um dos maiores problemas, porque ele não causa somente obesidade ou a questão desses problemas da anemia e outras coisas também, mas também a questão da ansiedade, da depressão e os problemas psicológicos. Onde que a parte psicológica entra No integral. no integral? Eu acho que muito na frustração dos resultados, né? Eu acho que isso aí, como você está dizendo, né? Muito do que é colocado hoje na mídia, né? É somente o ponto final ali. O processo, ele muitas vezes ele não é colocado.
Então, aquela pessoa que chegou naquele resultado teve todo um processo por trás. O que que foi feito, como que foi feito, o que que aquilo ali gerou para ela em algum momento. Então, muitas vezes as pessoas não veem isso. E a frustração por não ter um resultado igual, né, ou semelhante, isso aí mentalmente gera um problema de saúde para muitas pessoas. E saber lidar com isso é um problema, porque a gente sabe que do ponto de vista emocional, culturalmente falando, hoje nós estamos frágeis. Sim. Então, eu acho que é um ponto bem delicado e é onde nós, como conselheiros aí de saúde, a gente tem que entrar. Isso aí, emocional é tudo, né? Porque muitas vezes a pessoa já chegou um resultado excelente, mas ela não enxerga, assim. E Eu aí, vejo isso né? todos os dias. E aí tem que ter um Não há colega limite, da né? área, né, psicológica aí para fazer um trabalho com esse paciente também, né? Às vezes a Você já pessoa viu aquele filme A Substância? Você já já viu? Ele é viu novo, Ele é ele um foi tanto quanto inclusive exagerado, né? foi Mas Oscar, mostra né? muito isso, Foi né? quase Oscar. A cobrança em cima das mulheres, né? Sim. Como ela é absurda, né? Então a Demi Moore lá faz o papel lá da atriz, né? Que tinha um programa, e aí ela chega a uma certa idade, ela vai ser trocada por uma novinha, né? E é isso é onde ela faz ela querer fazer aquela busca E para ela ser caiu muito bem melhor. naquele papel, E porque ela sempre teve problema e a com drogas, tristeza, né? não, pois é, a história da Demi Moore, né, da história dela, e É, tristemente é, ela perdeu o Oscar. pois é. Exatamente Para para uma uma mulher mais novinha, né? nova. Eu falei, cara, que Nossa, é absurdo, cara. loucura, é Mas é loucura. porque são questões assim, a própria questão da questão da longevidade, das pessoas, né? Esses dias eu tava vendo, acho que é até uma questão pro Leandro. É, treinador de longevidade de 31 anos morre. Falei, cara, o cara não viveu nada de É longevidade, como é que ele é treinador de treinador de longevidade. longevidade? Mas essa é a Não conseguiu consequência da aplicar, vida, né? né? A gente nunca, pode ser que a gente saia daqui e morra. Pode ser que Sim. você acorde, você não acorde amanhã. E eu acho que a essência da Por vida isso a é essa, importância do autocuidado, né? o Acho que a autocuidado. gente tem que estar cada dia mais tentando prevenir esses acontecimentos que Sim. estamos aí todos susceptíveis, né? Tem como. Eu gostei muito do assunto, tô gostando muito do papo. Eu queria entrar mais nesses conteúdos do hype. Essas coisas que afetam tanto o psicológico humano, como também a questão do que é certo e errado. O Thiago gosta muito de biohack, gosta de hackear o corpo dele. Coisa de Não. nerd, nós somos nerds. Fica tomando banho. Biohack. Ele perdeu o cabelo, tenho certeza, porque fica tomando banho no gelo. Aí fica nessa aí. Inclusive Mas- fiz ontem, Aí, fiz tá vendo? ontem. O Muito tal do bom. recovery sem nem fazer nada, né? Não sei nada, De quê, né? Isso aí foi culpa da água salgada de Floripa, porque aí uma coisa interessante. Eu estava fazendo tratamento de microagulhamento, e aí a pessoa me disse que eu deveria ficar cuidando o resto da vida do meu cabelo, e na época eu estava indo para Florianópolis morar lá e viver na água salgada. E aí eu vi que eu não queria mais ficar preso nessa caixinha. E falei, cara, que se foda. Eu não vou fazer, não quero, não Deixa tô o cabelo preocupado com cair, eu isso. quero ser Vou feliz. cair, vou ser careca mesmo e acabou. Porque aí é uma questão da aceitação. Eu falei, cara, se eu um dia quiser fazer implante, se eu cansar desse estilo, falar, vou mudar a minha vida, eu mudo. E aí, tipo, eu acho que entra nessa questão da estética. E lembrar também que mesmo que faça, o Tem que cuidado cuidar, tem que cuidar. posterior tem que acontecer, né? Então, assim, não adianta achar também que vai vir como algo definitivo, porque não vai. E digo mais, eu conheço várias pessoas que fizeram implante e estão careca de novo. Sim. Então existe uma questão aí, que eu acho que entra muito no assunto dos dois aqui, tanto da Roberta quanto do Leandro, que é a epigenética. Tem a genética e tem a epigenética. Sim, Muitas os fatores vezes, internos. e aí foi algo que eu achei incrível que essa pessoa falou comigo, que virou uma chavinha. Você vai ter que cuidar o resto da vida. Com Você certeza. quer cuidar isso o resto da vida? Eu não quero. Eu não quero ter o resto da vida esse cuidado. Eu prefiro o cuidado de rapar minha cabeça, que é tipo assim, que é muito de boa. E eu gosto desse meu novo estilo. Inclusive, eu estava falando ontem como que as pessoas elas precisam me reconhecer novamente. Que tem gente que não me conhece depois do que eu mudei. Então, eu vejo que a questão da estética, ela está muito atrelada à questão da saúde, muitas vezes, que às vezes a pessoa ela quer mudar como que as pessoas reconhecem ela. E aí, como que vocês veem isso, assim? Que deve chegar pessoas também para vocês, assim, às vezes a pessoa ela é reconhecida como uma pessoa que sempre tem dor nas costas, ou uma pessoa que enfim... Ah, não, não, é porque as costas estão doendo, mas é porque do meu problema de saúde.
Então, pois então, mas eu queria que os dois falassem sobre um pouco disso, que muitas vezes a pessoa ela chega lá, muitas vezes o desafio dela é muito mais profundo. Quanto mais você vai conversando, você vê que é uma questão ancestral, você vê que é uma questão pessoal. Às vezes a pessoa ela sempre viveu, e não só obesidade, mas às vezes outras questões da saúde dela, que ela, cara, eu tô cansado disso, eu quero mudar, eu preciso de ajuda, porque a gente precisa botar um pouquinho o ego e o orgulho e falar assim, olha, eu quero melhorar. É. E como que vocês vivenciam isso? Pessoas assim, chegando assim no limite, querendo resolver um problema da vida ali, e como que vocês lidam assim? Eu acho que as pessoas têm buscado isso mais, né? Depois da pandemia, principalmente, né? Eu vejo que as pessoas estão com mais essa preocupação, né? Mas tem muitas pessoas também que às vezes elas querem mudar, mas internamente elas não querem quebrar, às vezes, os Ai, paradigmas delas, os rótulos, não, né? isso é E às vezes desafio. a Tem pessoa, muito ela medo das aceitações, né? exatamente, né? Ela se coloca naquele local, às vezes na família, de vítima, né? Então, para ela também poder fazer essa mudança, ela vai ter que resgatar outras questões aí, familiares, Vai ter né? que mexer no lugar Sim. difícil, né? É, Trazendo um pouquinho para mim, né, pelo que eu faço hoje, né, por exemplo, a questão da obesidade, isso é extremamente importante na minha abordagem. Por quê? Né? Muitas vezes os pacientes eles precisam entender que julgamentos vão acontecer durante esse processo, que ele Sim. vai ter que se transformar de uma forma onde que aquela vida social, aquele meio social vai ter que ser quebrado. E muitas É vezes um desfazer, processo, né? Às vezes né? até mudar de rede, né? Às vezes os Exato, amigos, todo sábado às vezes chama para até beber dentro da cerveja. família, com né? certeza. E Isso é julgamentos vão acontecer. É. Isso é fato. Aqui, desafiador. eu quero fazer aqui um protesto também. A família da minha namorada, eles bebem um pouco mais do que eu. E eu bebo moderadamente, entendeu? E É lá, fraco, gente, é fraco. Fraco da isso, bebida. lá eu É sou fraco. fraco, entendeu? E só que eu percebi que eu estava bebendo bem menos também, porque eu contraí algumas doenças intestinais. Não sei se é isso mesmo, da barriga. Se Exemplo, expõe, abre o coração, né, não, pô, rapaz? Vai lá. gente, eu tenho vergonha de Aproveita. nada, eu tenho vergonha de nada. Aproveita. Não, é coisa que todo mundo sabe. Fiz endoscopia, tive H. pylori, tive muitos problemas H. com pylori. refluxo, entendeu? Hoje eu tomo medicamento e minha vida mudou da água pro vinho. Eu sei que muito disso vem de estresse de trabalho. Nada é do nada, nada Tudo vem tem do uma nada, causa. entendeu? Igual o termo, né? Desgut. Que é gut, né? Tipo, É. intestino. Porque eu Intestino percebo isso. permeável. É. E eu falo que a medicina integrativa ela é tão importante, porque eu vou no médico, o médico fala assim, não, toma um pantoprazol, um omeprazol, e esse problema está resolvido. Gente, Não resolve, né? não resolve, não é só isso. Você vai tratar a dor. Isso, vai tratar dor. E é tão perigoso, porque as pessoas falam assim, isso causa dependência. O problema nem é dependência, exemplo, as pessoas têm problemas no intestino, na barriga, o que o pantoprazol vai fazer é esconder um problema que já tinha que ser resolvido. É o que Exatamente. futuramente vai causar um câncer. E você, quando você vê, você já está num estado que já não é mais curável. E eu Inclusive, o sofri, intestino é o segundo cérebro. sim, Muito claro, importante. os nervos conectados. É. E eu, por sofrer tanto disso, pessoal, eu estudei muito essa questão. E eu entro nessa parte da medicina integrativa, da conexão do cérebro com a barriga e com os músculos, com a ansiedade, como a ansiedade pode afetar tanto a sua pele, tanto seu humor, primeiramente, entendeu? E como a medicina integrativa, como a nutrologia, como a fisioterapia, como a acupuntura, o reiki e os outros, é muito provável que você tenha muitos protocolos também, né, Leandro, que você deve seguir, podem ajudar. E não somente seguindo uma pergunta, deixando uma pergunta também posterior, eu vejo que quanto maior a idade da pessoa, 50 mais, 60 mais, Entropia. mais existe o preconceito por ser uma coisa nova. Como é que vocês trabalham com isso? Eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente tem que tentar mostrar para esse paciente é a possível causa daquele problema. Então, como você disse, estou usando aí um pantoprazol, vai melhorar a dor, ok. Mas não estamos tratando o problema. Só que é um desafio, né? Porque, como você mesmo disse, é algo novo, é algo ainda visto de uma forma muito preconceituosa, né? Então, o paciente ele tem que querer fazer aquela mudança. E muito do que você me disse aí dos seus problemas, certamente eles estão envolvidos com estresse e alimentação, né? Que é onde a gente está falando desde o início aqui. Se o paciente ele não querer mudar, né,
essas questões básicas, alimento, sono, estresse, nada vai resolver. Então ele tem que querer primeiro partir para a mudança para que o processo aconteça, né? E você vai, por exemplo, uma das causas aí dessa questão da gastrite era a ansiedade, vai lá te dar um remédio para ansiedade. Só que quando você tem um intestino doente, né, um intestino não saudável, né, essa medicação pode fazer muito pior para você. Então, às vezes, é preferível a gente tratar aquele intestino inicialmente. Se for necessário usar a medicação, nós vamos utilizar. Porém, uma vez que você esteja com um intestino saudável, aquela dose certamente será menor, o índice de efeitos colaterais serão menores, a dependência da droga será menor e quando for necessária a retirada, será muito mais fácil. Então, a gente está pulando etapas muitas vezes, né? Coisas que são básicas, que têm que ser colocadas, o paciente precisa também ter essa responsabilidade, tem que querer mudar, mas certamente que às vezes o caminho ele será mais longo, mas será definitivo. Roberta? É isso mesmo, né? Igual você falou que às vezes as pessoas mais velhas têm uma certa dificuldade às vezes, de promover essas mudanças, né? A pessoa tem que estar disposta a dar um voto de confiança, um crédito, em conhecer isso aí e aplicar essas mudanças na vida dela, né? Porque muitas doenças foram rotuladas, né, com alguns tratamentos específicos, mas nem sempre aquilo se aplica para aquela pessoa, né? Então a gente tem que fazer essa diferenciação mesmo. E a pessoa está disposta a promover essa mudança de verdade. Eu tenho uma outra pergunta também, gente. Aí eu vou. São perguntas que é para cortes, se vocês gostam de cortes ou não. Brincadeiras à parte, a medicina integrativa, junto com N benefícios, são vários benefícios, graças a Deus, ela também traz aproveitadores. Pessoas que vendem gato por lebre. Uma vitamina, um injetável, que coloca um soro com corante e fala que vai resolver o problema. Porque, querendo ou não, onde tem bobo, tem malandro, Com certeza. entendeu? Eu vejo isso, tudo que é muito novo, ele é muito sensível. Sim. E tem que ser bem cuidado. E quais são os procedimentos que vocês veem hoje no mercado que vocês percebem que não funcionam? Claro que é uma pergunta muito aberta e vocês respondem se vocês quiserem. Que vocês veem que não funcionam e que pode queimar um pouco da medicina integrativa e que vai atrapalhar no crescimento dessa especialidade, dessa nova ferramenta da medicina. Bem delicada essa Bem pergunta. delicado, né? É uma pergunta assim. Eu gosto de Uma ouvir. complexa. Até para ajudar aqui os meus convidados, eu digo assim, depende. Não ajude não, Thiago. Não, depende. Essa era a minha Depende. Porque personalização, que assim, a medicina está caminhando para personalização. Cada vez mais, com inteligência artificial. Hoje tem exame genético. Eu mesmo fiz o exame Sim, genético da maravilhoso. Genera, que é inclusive do Sim. meu amigo, é um médico, que é o Ricardo de Lázaro, lá de São Paulo, que o teste genético está super barato. Anos atrás era impossível fazer um teste Baixou muito, genético. né, Hoje é muito barato, assim, acessível. E nesse teste genético, eu vi coisas que eu falei, cara, como assim que eu tenho isso? E aí você vê sua origem familiar. E aí o que acontece? Depende, porque, algumas terapias, às vezes, talvez a sua pergunta seja assim, quais são menos eficazes? Por exemplo, no geral, por exemplo, se eu colocar todo mundo para fazer uma terapia genética, não sei o quê, 30% vai ter um benefício. Então talvez ela não seja tão eficiente. Não é porque acaba que às vezes a pessoa vai usar a terapia e às vezes não vai ter o resultado por conta do material genético da pessoa, às vezes o perfil da pessoa não vai ser tão eficiente e às vezes para fora vai falar assim, não, é horrível. Não, mas eu acho que eu entendi a pergunta do Rafael de uma forma diferente. Por exemplo, como ele colocou a questão, por exemplo, dos injetáveis, né? Eu acho que realmente isso aí é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque não deixa de ser uma forma, talvez, aí, igual você colocou, né? Atrativa financeiramente para o colega médico, Sim. entendeu? Mas nem tudo é para todo mundo. Mas aí eu acho que aí o problema não é a terapia, a forma do tratamento. Aí a questão, eu acho que é a ética médica. Isso. Eu acho o cara que não querer só o dinheiro, ele quer, eu tipo acho assim, que olhar mesmo. eu acho que a gente tem que individualizar, né? Tem que considerar quando necessário a via,
né? Óbvio. Então, existem sim muitos respaldos, né, para a gente utilizar a via injetável, seja intramuscular, seja endovenosa, para cada situação, né? Então, existem sim resultados, existem sim trabalhos, inúmeros trabalhos mostrando eficácia, segurança, mas, infelizmente, como tudo na medicina, alguns colegas acabam banalizando tudo e vira protocolo, né? Protocolo da mente, protocolo da energia, Da protocolo. beleza. E aí, infelizmente, foge realmente do que a gente está. Ele conseguiu, saiu muito bem. Em todas Mas as áreas tem bons e maus isso. profissionais, né? Aí a gente tem que fazer essa diferenciação, Eu né? digo, por exemplo, você foi sucinto, Leandro. Parabéns. Mostra que é um bom profissional. Você também, Obrigado. Roberto. Eu sou seu paciente, eu não tenho muito o que falar, não, porque acaba que fica meio que Enviesado. envezado. Somos Enviesado. pacientes todos, né? Mas aqui, gente, sinceramente, eu digo porque, querendo ou não, isso vai existir e o tempo e o mercado automaticamente vai tirando esses protocolos, esses sistemas que a gente sabe que não funcionam. Só que eu vejo também que é um lado muito obscuro e muito perigoso, porque, exemplo, eu falo que eu vou criar um pacote de serviços que vai solucionar o problema e aumentar Ticket o médio? seu ticket médio, até mesmo o seu faturamento em 50%. Isso aí é uma idealização que pode ou não acontecer. Se eu fizer isso na área médica, eu posso matar um ser humano, Com certeza. entendeu? E é isso que eu vejo como perigoso. É a quantificação, E eu na acho que é estética também tem difícil. Na acontecido estética muito também, isso, isso. né? Bastante, Também a gente verdade. vê o que a gente vê de clínica sendo fechada aí, de profissionais que trabalhavam até O com formol, né? falsos. A limpeza mesmo de pele por formol É, mesmo, nossa. E assim, eu tenho certamente na hora que a gente, né, colocar isso aqui disponível, essa conversa nossa, diversos pacientes vão poder acompanhar esse bate-papo, foi bem legal. E eu tenho certeza que muitos vão falar assim: Dr. Leandro teve muito sucesso ao falar isso. Quantos pacientes chegam no meu consultório dizendo querer usar da via injetável e eu contraindico? Inúmeros pacientes. Ah, mas eu quero usar o que fulano usou aqui. E nem Mas por isso vai fulano não é usar. você, né, meu querido? é. É quase Então, uma mãe, né? eu Não, acho que a não medicina que a pode. gente está fazendo hoje, eu acho, como eu falei mais cedo, não basta simplesmente indicar, tem que saber contraindicar. Sim. Eu acho que esse aí é o ponto principal. O diferencial da medicina, desculpa, Thiago, é que a medicina ela nunca é macro. O que funciona para mim não vai funcionar para o Thiago, Com certeza. entendeu? E essa questão é como isso é um problema que isso é um problema, gente, gigantesco. Eu que estou nessa área da saúde, eu faço muitos estudos, a medicina não pode se tornar um produto. Exatamente. No momento que ela se torna É um o que a gente está produto, vendo aí. Sim. você vai matar seres humanos de maneira muito. Por exemplo, a pandemia, nós vimos isso. A pandemia ele virou um produto farmacêutico, entendeu? Muito da pandemia, gente, eu não tô nem aí. Me cancelem, falem o que vocês quiserem. Eu tenho um respeito gigantesco com todos que trabalharam. Eu sei que foi difícil, mas nós vimos a pandemia ser politizada. E tudo que era política, em cima da política está uma coisa chamada financeiro, Sim. entendeu? É uma indústria Não é muito grande não é corporativa. capitalismo, é o capital. As pessoas confundem muito o capitalismo com capital. A ganância das farmacêuticas, dessas empresas. Mas é que a gente chega no ponto que a gente estava conversando aqui, a questão ética. Qualquer Sim. profissional hoje, ele precisa ter ética. Por exemplo, mesmo que você trabalhe em qualquer área, por exemplo, eu sou personal trainer específico para mulheres. Aí chega um homem procurando um desafio. Cara, desculpa, eu não consigo te Eu atender. quero abrir um Eu vou leque. indicar fulano porque ele vai te ajudar. É um olhar humano do tipo, cara, eu não tenho que preocupar com o dinheiro que eu vou perder com essa pessoa, porque senão eu vou queimar o meu filme como Com profissional. Mas você quer né? dar um exemplo? Vamos abrir um leque para as vacinas. Eu tomei a vacina, e eu sou muito sincero, eu não queria tomar, mas eu tomei de uma visão macro social. As pessoas que eram. Eu nunca fui contra a vacina, e eu vou repetir. Gente, vacina é importantíssimo. Em todo momento da sua vida é importante, ela é estudada. É porque daria outro podcast só disso, cara. Só que entendeu? nós vimos, é um exemplo, mas é um exemplo. Vários cortes. Vários cortes, vários É um cortes. exemplo que as pessoas que criticavam, exemplo, procedimentos que a gente sabe que N vezes poderia ser ruim, que foram bons, mas a gente não consegue ligar o ponto na hora, a gente liga os pontos depois que aconteceu.
Mas quando a gente estuda cientificamente, a gente fala, por exemplo, das vacinas do coronavírus, nenhum vírus a gente conhecia direito ainda. E nós em menos de 1, 2 anos a gente conseguiu, tomara que se graças a, tomara, eu digo Mas é a graças a ciência, cara, é a Deus. tecnologia. Sim, mas aí, Entendeu? A Thiago, tecnologia está muito mais mas evoluída. é esse ponto que eu quero entrar. Entendeu? Mas não o ponto de se ela funciona ou não, mas sim dessa discussão que existiu Eu acho entre que foi elas. a forma como foi colocado, Isso. né, naquele momento, É. né, assim. É porque falta conhecimento, cara. Isso aí é porque. Assim, eu não vou- Infelizmente, era um risco que a gente iria passar, né, assim, infelizmente, né. Era É, É a questão. lição do momento. É, É porque eu acho tinha é outra porque- opção, é né. porque a gente estava vivendo pela primeira vez um desafio humanitário. Então, assim, é um desafio do tipo, Não. cara, não, Não mas a primeira vez, mas a primeira vez digitalmente. digitalmente. Entendeu? É o outro mundo. Então, E o que eu outro quero falar para mundo. você é o seguinte: você percebe que quando você não consegue discutir, a única forma que você Você pode fazer impõe, é claro. polir as pessoas. Claro. Polir. O que é polir? É você fica calado, É uma- aceite, mas é uma né, questão tome e tire. comportamental. Porque no momento que você tira a liberdade da pessoa de escolher, exemplo, eu falei, pode ser que amanhã eu não levante e morra. O que eu senti foi, se eu morrer aqui hoje, foi um pensamento do Rafael, se eu morrer aqui hoje, eu quero morrer sabendo que eu morri porque eu tinha que morrer, não porque as pessoas me obrigaram a morrer, digamos isso. Sim. Mas teve o lado do Rafael também, o outro lado que fala assim, olha, de qualquer maneira, a minha liberdade, ela termina quando do meu parceiro, do outro usuário, começa. Então, tem dois Rafael. Aquele que era questionador, que muitas coisas eu não aceitava, e o Rafael que entende que eu não vivo aqui sozinho e que o mundo não é meu e que eu tenho que respeitar o espaço da outra pessoa. E esse ponto, quando a gente fala do macro e do social, não funciona assim. A gente sabe que vai gerar Coletivo, discussões né? do É um coletivo. inconsciente coletivo. Inclusive, tem um experimento, só para falar o que você Hum. está contando dessa questão da história, existe experimento na neurociência de fogo dentro do museu, que não tem fogo de verdade, que a pessoa, mesmo vendo que não tem fogo ali, se uma pessoa gritar e sair, todos vão fazer isso junto. Então, é uma questão coletiva que com certeza a gente vai estudar muito o que aconteceu, porque foi a primeira vez digitalmente que a gente teve que lidar com um desafio humanitário e acaba que realmente se nós cinco aqui, dos quatro falam uma coisa, o quinto vai falar, opa, será que eu tô certo? Gera um Tô questionamento, sozinho? né? Será que eu Confiança, ia... né? É tipo assim, se falar que tem fogo aqui Isso é no do ser estúdio, humano, né? isso é do ser humano, a gente só chegou, a gente chegou por conta da questão coletiva. E aí que tá a parada, que é um desafio, que a gente vive uma coisa meio que polaridade. Eu acho que a gente tem que transcender um pouco a polaridade e saber ouvir, do tipo, que nem ouvir, fala, cara, realmente o que você falou faz sentido. Teve um exagero com relação à vacina, eu acho que é importante, só que assim, as pessoas não estão nem. Mas aí entra numa questão comportamental, cara, Ideológicas, muito. mas eu Mas queria isso é passar legal, isso para porque- ele, Thiago. Responda para a gente, Leandro, porque eu quero a visão médica e pessoal do Leandro, claro, se ele quiser responder, e o mesmo de você, Roberta. Porque, não, Thiago, é interessante, porque não, mas agora que já passou um Acerta. tempo disso, a gente pode abrir mais, porque eu sei Sem- que se o Leandro, sem incomodar, qualquer coisa né? que o Leandro falasse naquela época, porque hoje tudo é mercado, qualquer coisa que o Leandro falar aqui, ou ele ganha paciente ou ele perde paciente. Mas é porque na época, e aí hoje é muito diferente o impacto, na época, se um político falasse para usar detergente, todo mundo usava. Porque você confia nas pessoas. Nós, seres humanos, até para jogar a bola para vocês, a gente tem a necessidade de ter alguém que possa nos conduzir. Nem todo mundo tá. E aí entra até na outra responsabilidade, na questão de saber. Às vezes você precisa de alguém para falar, ô Leandro, faz isso que é E melhor. que não existe verdade absoluta, né? Sim. Então, Pode então continuar. vamos lá, assim, realmente é uma situação muito delicada, né? É muito fácil a gente julgar hoje, após aí 2, 3 anos aí, né, do fato. O problema, na ocasião, estávamos todos aí vivendo do medo, né? Sim. Da O incerteza. medo Então, vivia de perda, né? e assim, e como médico agora também dizendo, né? Vem aquela questão na época. Por que somente agora, somente essa vacina está sendo questionada? Entendeu? Sim. Colocando como médico, né? Então, será que realmente o que está sendo colocado é uma verdade, né? Assim, Uhum. ou é uma verdade? Então, na época, a gente não tinha pontos para a gente se basear. O que a gente tinha era, do ponto de vista de ciência,
a vacina sempre teve uma boa aceitação. Ponto. Né? Iria fazer bem, iria fazer mal, aí já é outra história, é o que a gente está vendo agora. Então, falar hoje, se fosse para eu poder dizer agora, eu vacinaria ou não? Não, com certeza não. Mas, naquele momento, diante de todo o cenário, Era a do opção medo, que a gente tinha, né? né, eu mesmo vacinei. É o medo, né? Você fala assim, pô, é aqui Mas nós chegou temos, um né? ponto que eu virei e falei assim, não, a partir de hoje eu não vacino mais. Que tem várias doses, Cheguei né? no meu limite. Eu Então, também eu tomei fiz 2 isso. doses, eu vi que o negócio estava indo para um lado um E já pouco estava diferente, começando a né? ter os comentários, né, das Sim, possíveis sim. Sim, é porque, consequências, exemplo, né? quando a gente fala de vacinas macro, que é social total, todo mundo tem que tomar, normalmente você toma uma dose, duas. Passou-se, né? Eu lembro que eu Passou de tinha, duas eu doses, lembro né? que eu Opa, tava, peraí. eu tava num relacionamento com uma bióloga, estava na FMG, estava ajudando na criação da vacina. Eu lembro que a gente estava na sexta vacina. Falei, que isso? Tem algo errado, né? Não, Algo errado. esse é o ponto. E tipo, gente, vamos falar agora politicamente. Existiam dois lados, o lado da direita e o da esquerda. A pessoa que era de direita e questionava a vacina, e você não tem lado, se você questiona a vacina, você era de direita, você era bolsonarista. Uhum. Se você é pró-saúde, você é de esquerda e você tem um lado mais social, socialista. Teve muito isso. E você percebe que o nosso maior problema, e é sempre o mesmo problema, é o Estado, onde o Estado enfia a mão, estraga. É incrível como o Estado, eu acho que o maior vilão não foi o coronavírus, foi o Estado. Mas eu acho Entendeu? interessante que o tema é medicina integrativa e a gente tá falando de coisa. Não, mas não é, cara. É Não, porque mas eu entendo, mas é porque tá tudo Atleta. integrado, tá tudo integrado. isso mostra que tudo está integrado, porque a gente está abrindo o leque para a parte de injetáveis. Quando a gente lembra de injetável, a gente lembra também da parte de vacinação. E tem uma diferença entre o injetável e a vacinação, se você quiser explicar, Leandro, para a gente, o diferencial do que é uma vacina do que é um produto injetável. Na verdade, quando a gente fala aqui injetável, a gente está falando de nutrientes, né? É a via, né? É, gente? então, É assim, Fazer injetar vitamina, ferro, substâncias, enfim. Isso. Mas eu falo que assim, é uma situação onde muito se foi colocado com relação à vacina, né? Mas pouco se falou também com relação às condições da população naquele momento. Sim. Né? Ah, fulano tomou vacina, passou aí um ano, teve um infarto. Será que, assim, Será que foi? a vacina pode ter contribuído? Pode, mas e antes, como era a saúde desse paciente? Como é que a obesidade? Então, era hora, Às vezes a pessoa tinha é um várias momento que a gente comorbidades. tem que ter agora de realmente ter uma visão diferente, né? Graças a Deus passou, né? Infelizmente, né? Perdas, né? Várias Muitas perdas aí, né? né? Mas agora é o momento para a gente realmente refletir o que a gente pode fazer para que, se um dia tiver algo parecido, a gente amenizar os riscos. E isso aí tem que ser começado agora. Não tem que esperar daqui 2, 3, 4, 5 anos, né? Trabalhar no preventivo, né? Preparar o terreno biológico ali. Eu acho que a gente volta na questão ética. Eu acho que as pessoas, independe de quem, a gente sabe que o Estado, a política é algo muito desafiador, mas eu entendo que entra na ética a mesma coisa. Agora, eu falo que é muito perigoso, sabe? Assim, eu fico vendo alguns colegas também, sabe? Respeito, Se a posicionar, gente tem que né? respeitar, cada um tem uma opinião, né? Claro, Mas eu falo que a rede social é muito perigosa. é muito Né? perigoso. Porque uma coisa que você fala ali, aquilo ali pode se tornar um grande problema. Vamos supor que alguém deixou de vacinar porque algum colega médico disse que aquilo ali não deveria ser feito. E aí depois pega a doença e morre. E aí? Quem vai assumir essa responsabilidade? O colega que jogou a informação lá tá tranquilo. Mas o que eu sentia, pessoal, eu falo que a maioria dos médicos, graças a Deus, eles têm a questão política de entender que você não pode Tem um ser humano criar ali um lado, atrás. criar um lado. Mas É. o que eu via muito é, por exemplo, o exemplo do Dr. Zé Barros. Ele falou muito, porque muito. Eu ouço muito Jovem Pan, Pânico na rádio, ele passava muito. Lembra, nós estamos no podcast, viu, Rafael? Isso. Não, não importa, porque eles são bons. Você citar a pessoa, né? Não, mas Sei não tem lá, problema ué. nenhum, porque isso é social, isso é público. Ele sempre falava, não deixe de tomar vacina. Ele sempre falava, não deixe de tomar vacina. Só que ele também tinha outros procedimentos que ele seguia e que ele fazia e que funcionava e que não funcionava. Só que acabou que na época da pandemia, ele teve muito, Thiago, puxado para um lado Obrigada. mais de direita, digamos assim.
E ele falava sempre, não deixe de tomar vacina. Só que todo mundo que falava dele, até outros médicos, também tem lado ideológico, falava, ele é contra a vacina, entendeu? Ele é isso, aquilo. Então, independente se você tem um lado ou não, qualquer palavra que sai da sua O boca ser humano é hoje, enviesado, ele vai ser cara. enviesado, Todo mundo é entendeu? enviesado por alguma Então, no coisa. final, Thiago, independente se você se controla ou não, as pessoas vão achar alguma maneira de te Claro. queimar, Mas é porque a entendeu? questão ter muito ética, aí cuidado, né? envolve questão É, ética mesmo, assim, é um assunto muito complicado, acho que daria outro podcast sobre isso, uhum. que eu, inclusive, eu gosto desse assunto, eu entendo assim, eu acho que as pessoas, elas precisam ter essa autorresponsabilidade, ter essa questão ética, de entender que existe uma outra pessoa ali, mesmo que você não seja a favor do que as pessoas estão falando, você precisa saber ouvir, saber discordar, sem brigar, sem ter um nível assim, É. poxa, quantas famílias foram destruídas, muito mais pela questão Respeitar o ponto de política vista Sim. do do outro, que, né? do que a Com questão certeza. médica. E, poxa, eu vivi isso na minha família, de pessoas da minha família que não queriam tomar vacina, pessoas que queriam tomar vacina, e dentro desse processo uma sobrinha morreu por conta dessa questão da doença. Então, assim, eu acho que a gente precisa transcender essa polaridade. Eu acho que é um assunto que, igual eu falei, acho que rende outro podcast. Eu acho que a gente pode entrar, vamos tentar finalizar sobre isso, Isso. sobre o tema, para a gente entrar em dicas sobre saúde integrativa, porque, para mim, eu acho que o ponto central sempre é nós seres humanos. A gente precisa começar a evoluir de poder ouvir do tipo, pô, fulano é de esquerda, fulano é de direita, que eu acho uma baboseira, que no final das contas, É uma acho que baboseira. acho que todo mundo tem que ter um ponto, falar, olha, eu sou mais de direita, eu sou mais de esquerda, mas nem por isso eu vou deixar de E ser respeitar, mineiro, né? brasileiro. Sem Sem respeito. ser radical, Respeitar. né? Tiago, pra gente então, senão a gente vai ficar falando demais Não, aqui. porque a gente já tem 1h20 de Não, mas o podcast. que eu quero mesmo Bom agora, demais esse mas é papo. porque é um assunto que eu quero muito, é Lá sobre vem as dicas de livros. Não, nós vamos chegar, Eu quero muito isso, cara. Não, primeiro deixa eu você falar a dica. acompanhar. Primeiro deixa cada um dizer dicas práticas para melhorar a saúde integrativa, além de Perfeito. procurá-los. Daqui a pouco eles vão falar das redes sociais no Correto. momento. Mas para vocês falarem sobre essas dicas da saúde integral que eles possam fazer em casa e quem sabe depois também procurar vocês. Assim, eu queria que vocês dessem dicas para os nossos. Inclusive, se você não se inscreveu, se inscreve no canal do YouTube, no nosso Spotify. Eles Imparável vão Cast. dar dicas de saúde integral para essas pessoas que queiram ser imparáveis. Vamos lá? Então, eu acho que é essa questão mesmo, né? De buscar uma boa alimentação equilibrada, né? Não é a gente ser radical, mas buscar um equilíbrio mesmo, né? Em relação à qualidade do alimento, a quantidade, né? Fazer uma boa higiene de sono, ter uma boa noite de sono, né? Conforme o doutor Leandro falou, importantíssimo, né? Outra coisa que é muito importante é cuidar bem do intestino, né? Estimular esse intestino para que ele flua de uma forma saudável ali, né? Nossa, eu lembrei de uma pergunta aqui, mas beleza. Fazer o manejo do estresse, né? Sentir o quê? Poxa, hoje eu estou no meu topo aqui, deixa eu parar, deixa eu respirar, né? Outra coisa também que é uma prática tão simples e que faz tão bem, que é o grounding, né? Que é você parar e colocar ali 5 minutinhos, Pé 10 na minutinhos, se grama. você quiser colocar o pé na grama, o pé na terra, O fazer pé na essa roça. troca, o pé na roça, né? Então, são esses cuidados mesmo, né? Eu acho que de uma forma geral é isso, né, Tiago, Rafael? Eu acho que a gente tem que tentar colocar o paciente aí no centro do processo, né? Entender cada paciente com a sua individualidade e tentar estimulá-lo, né? Para que tenha realmente uma rotina saudável, uma rotina dentro do planejamento dele, né? Porque também não quer dizer que a minha rotina tem que ser igual à do outro. Então, não posso querer que alguém treine 6 horas da manhã, sendo que ele não consegue ter Sono ter bom, uma né? energia legal de manhã. Então, acho que a gente tem que individualizar, entender que cada paciente é um paciente. Agora, de uma forma geral, estimular essas mudanças, né? Então, é o que a Roberta disse muito bem, né? Assim, eu acho que a primeira coisa é o paciente entender esse processo de mudança, querer mudar, né? Um bom sono, uma alimentação saudável, não que precisa ser algo restrito, né? Muitas pessoas elas confundem o termo dieta com restrição, né? E não é isso. Né? Dieta muitas vezes é comer saudável, ter esse equilíbrio,
Eu quero comer um chocolate aqui, qual que é o problema? Né? Então, eu acho que a vida hoje já é uma vida tão tensa, tão pesada, e você vai se tornar mais pesado ainda diante de situações que podem ser mais leves, né? Então, para que cobrar tanto, não fazer? Eu vejo isso no meu consultório todo dia. A pessoa chegar, eu parei de beber, eu vou ficar 60 dias sem beber, eu parei de comer doce, ficar um ano sem comer doce. Eu falei, cara, para quê? Isso é sustentável? E depois vai voltar como? Será que não seria preferível você tentar chegar no seu controle? Qual que é o seu controle? Quantas vezes você já fez isso, tirou tudo e não resolveu? Então, acho que é isso. Acho que a pessoa começar a encontrar o seu autoequilíbrio. Perfeito. Sim. Tiago, vamos agora para as dicas, cara. Eu vou deixar essa parte para você. Então, geralmente a gente tem uma dinâmica no final do nosso podcast que a gente pede os convidados para darem dicas sobre livros. Um livro que para você, um imparável, precisa ler, uma filosofia e um hábito que para você a pessoa precisa colocar na sua vida. Então, eu queria pedir para vocês que vocês possam falar, se a pessoa que está ouvindo a gente, que está inscrita no nosso canal, que quer ser imparável, qual livro, filosofia e hábito a pessoa deveria colocar na vida dela, para a gente finalizar. É, Pode pensar, tá Tem muitas tranquilo. opções boas, Pode né? dar mais de uma opção, tem problema não. Mas Nosso me último veio aqui convidado, à mais de um. cabeça nesse momento, como eu tenho lidado com muitas pessoas com dores, com inflamação, tem um livro que ele é muito gostoso de ler, muito simples. Ele chama Diga-me onde dói, eu te direi por quê. Que é muito interessante, que mostra justamente o que tem por trás, às vezes, daquela dor, sabe? Essa visão mesmo do todo. Ele é bem bacana. Eu não me recordo mais o nome do autor, mas jogando ali no Google é fácil de encontrar, né? A filosofia, eu acho que é essa questão do caminho do meio mesmo, né? De buscar o equilíbrio, a mediania aí, né? Dos lados e ao que tem, eu acho que tem muito a ver com essa, né? Questão integrativa aí, né? E a outra coisa que você perguntou? Hábito. O hábito. É. Tem tantos hábitos, não, mas eu acho que hoje fala tanto do intestino, né? Da importância do intestino. Não sei se eu tenho tanta essa preocupação com o meu. Inclusive, daria outro podcast só para a gente falar Mas sobre aqui, intestino. mas eu quero Carne, parar aqui agora carne porque vegetariana, eu quero não. fazer eu quero fazer outro podcast, porque, gente, isso Carne é ou tão ser vegano. importante. Exemplo, alimentação, o que comer, entendeu? Sim, com certeza. Mas vamos deixar para os Então, eu acho que próximos. é isso, cuide bem do seu intestino, né? O intestino, quando ele está inflamado, ele automaticamente você vai inflamar outros órgãos, o cérebro, né? Você perde essa barreira ali, né? Essa permeabilidade. Então, acho que é isso mesmo, tomar esse cuidado com o intestino. Maravilha. Eu, particularmente, eu não vou, talvez, citar livros, né? Mas o que eu posso orientar, eu falo que comigo funciona muito bem, com os meus pacientes também tem funcionado cada vez melhor. Eu acho que é as pessoas terem algum momento do seu dia para si, né? Então, no meu caso, o meu momento é o momento que eu acordo, onde eu busco naqueles primeiros 30 minutos ali estar mais próximo de Deus. Independente de religião, eu acho que é um momento onde eu começo a entender um pouco mais do meu corpo, a sentir um pouco mais dos meus anseios, das minhas angústias, e aquilo ali muda meu dia. Então, a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que fazer Bom, é também faço. retire um momento do seu dia para que você possa entender um pouco mais sobre o que está acontecendo na sua vida como um todo. Qual o melhor momento? Aí cada um tem o seu, né? Mas eu acho que, do ponto de vista religiosamente, eu acho que é extremamente importante. Nós, cidadãos, hoje estamos, do ponto de vista de pressão, de estresse, emocionalmente muito abalados, né? Então, eu acho que estar mais próximo de Deus, independente da religião, né, de cada um aí, Fundamental, né? é fundamental. E pode ter certeza que isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Agora, para finalizar, né, Thiago, eu queria que você falasse, Leandro, suas redes, onde as pessoas encontram você, como elas podem agendar uma consulta com você, meu amigo. Claro. Minha rede social, se quiser colocar aí, é Dr. Dr. Leandro César, né, no Instagram. Contato para agendamento, né, eu trabalho na Clínica Essência. O telefone é 998836649. As responsáveis pelos agendamentos, a Andréia ou a Arielle. E qualquer coisa também pode me mandar um direct aí no Instagram e a gente vai conversando aí, vai ser um prazer. Qual é o Instagram da clínica? Tem Instagram? Não tem, só o meu Tem só o pessoal. seu mesmo.
Roberta? No meu o meu arroba é estética espaco, que é o espaço sem o cedilha, vital, tudo junto, minúsculo. Eu estou localizada na Nestor Andrade, 325, segundo andar, na Chácara do Paiva. Estou de casa nova. E o agendamento pode ser feito através do nosso telefone, 3774-6927, com a Ana Paula, ou diretamente comigo também pelo WhatsApp, que tem lá no Instagram também. Gente, chegamos ao final aqui do Quinto episódio. do Imparável Agradecemos Cast. muito, Leandro, Nós Roberta, agradecemos. por nos ensinar um pouco, ter paciência de nos ouvir, né? Porque verdade. acaba que o médico, ele tem que escutar mais do que falar. E nós estamos num podcast, já. Eles teriam que falar mais. Gente, muito obrigado. Agradecemos a todos por estar conosco aqui até agora. Sei que é bem longo, mas tomara que esse podcast tenha ajudado vocês com alguma coisa. E se vocês precisarem do trabalho do Dr. Leandro ou da nossa querida Roberta, entre em contato com eles. Será um prazer, eu tenho certeza que será um prazer para eles atendê-los. Um grande abraço e até a próxima. E não esqueça, Valeu, pessoal. sigam o Imparável Cast no Instagram, no YouTube, Compartilhe com seus no amigos. Deezer, no Spotify. Compartilhe com seus amigos. Parabéns aí pelo Excelente. pelo Valeu, Obrigado, pessoal. iniciativa Obrigado a maravilhosa. vocês. Parabéns. Até o Tchau. próximo episódio. Valeu.